Bom dia, boa tarde ou boa noite. Trataremos neste vídeo a respeito do tema liquidação. Nós daremos destaque às distinções existentes entre as modalidades de liquidação previstas no novo Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos tratar nesse vídeo, ainda aqui brevemente, a respeito do tema liquidação. Então, o primeiro ponto importante, eu destaco que, segundo Marcos Vinícius Rios Gonçalves, na página 114, esta obra aqui, esta obra, tá? Novo curso de Direito Processual Civil, nona edição, editora Saraiva. É dessa obra que eu tiro, da página 114, a seguinte observação, de Marcos Vinícius Rios Gonçalves, a respeito de liquidação. Liquidação. Trata-se de fase intermediária entre a de conhecimento e a de execução, que se destina à apuração do quanto quando o título judicial for ilíquido. Então, notem que o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele e alguns outros autores, até mesmo por conta do que diz o Código de Processo Civil, ele fala liquidação de sentença. Então, o próprio Código sugere que somente haja liquidação de títulos executivos judiciais. E aqui o Marcos Vinícius ainda destaca a situação em que há sincretismo. Então, quem não viu ainda, por favor, vejam os vídeos anteriores que eu falo dessas questões introdutórias. Então, o que nós temos? Nós temos um único processo agora com uma fase de conhecimento e pode haver uma fase de execução. Se a sentença for ilíquida, o título judicial for ilíquido, pode haver essa necessidade de liquidação. Então, a sentença, por exemplo, condena o réu a pagar uma indenização. Só que, se ela não disser o valor da indenização, vai ser necessário haver esse procedimento de liquidação da decisão para somente então se iniciar a execução. Tá? Então, por conta disso, eu fiz aqui uma indagação. É possível haver título executivo extrajudicial e líquido? É possível? Então, nós vimos que a decisão pode dizer que o réu está condenado a pagar, mas não dizer o quanto, não dizer quanto é. Então, aqui é evidente a necessidade de liquidação. Somente após haver liquidação é que se pode iniciar a execução. E o Marcos Vinícius sugerindo que somente os títulos judiciais. Aliás, ele diz categoricamente que, na opinião de Marcos Vinícius Rios Gonçalves, não existiria título extrajudicial e líquido. Certamente ele o faz para fins didáticos, Se você olhar o Código de Processo Civil, realmente você dificilmente vai chegar a outra conclusão. Só que, nessa obra aqui, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte, Daniel Mitidiero, novo curso de Processo Civil, volume 2, tutela de direitos mediante procedimento comum, editora Revista dos Tribunais, nessa obra eles fazem uma ressalva importante. E por isso que eu passei aqui para essa lei, esse dispositivo desta lei. Esta é a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85. Olha o que ela diz no artigo 5º, parágrafo 6º. Essa ressalva é feita na obra do Marinoni, que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Os órgãos públicos legitimados para propor ação civil pública poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta. Isso é vulgarmente chamado de TAC, Fala-se na prática forense de termo de ajustamento de conduta, de TAC. As exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Então vejam, nesse termo de ajustamento de conduta, que serve para evitar uma ação civil pública, o que foi estipulado nele, caso seja descumprido esse compromisso, não vai se precisar iniciar o processo de conhecimento, não. Já se vai partir direto para a execução. Por quê? Porque este compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial. E muitas vezes pode acontecer de serem assumidas obrigações ilíquidas. Então, voltando ao questionamento, é possível haver título executivo extrajudicial e líquido? Sim, é possível. Tá? Sobretudo se você levar em consideração o disposto na Lei da Ação Civil Pública. Tá? Querendo entender melhor isso, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesta obra aqui. Essa obra explica bem essa questão. Tá?
Então, cuidado, né? Apesar do código sugerir que a liquidação seja só de títulos judiciais, é possível sim haver a liquidação de título extrajudicial, e esse artigo 5º, parágrafo 6º, deixa isso bem claro, né? Modalidades de liquidação. Então, a doutrina admite que haja 3 modalidades de liquidação. Alguns autores entendem que a liquidação por cálculo, a bem da verdade, não seria uma modalidade de liquidação. Tá? Então, a depender da obra que você for consultar, você pode encontrar autores colocando só 2 modalidades, por arbitramento e liquidação pelo procedimento comum, né? A antiga liquidação por artigos, né? Hoje, liquidação pelo procedimento comum. Então, eu preferi utilizar essa classificação aqui, mas não estranhe se vocês já só encontrarem obras que só falem de 2, tá? Porque há quem pense que a liquidação por cálculo, a bem da verdade, não seria liquidação. Então, vamos olhar aqui a redação do Código de Processo Civil. Vamos ver o que diz o artigo 509. O primeiro que trata do tema, né? Olha como o Código sugere que somente os títulos executivos judiciais possam ser objeto de liquidação, né? Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, né, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Eu já vi muitos questionamentos em cima disso, né? Se o devedor poderia iniciar a liquidação. Pode. Ele quer cumprir a obrigação, ele pode iniciar a liquidação. Tá? Então, inciso 1. Por arbitramento, quando... Eu vou falar melhor com vocês daqui a pouco das modalidades, desculpa. Então, 1 por arbitramento, 2 pelo procedimento comum. Aí o parágrafo 1º. Quando a sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela, em autos apartados, e a liquidação. Então, vejam que se for possível a execução da parte da sentença que seja líquida, isso não impede de se deflagrar simultaneamente os 2 procedimentos. A execução da parte líquida e a liquidação da parte ilíquida. Tá? E aqui o parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Então, ele vai se encarregar de fazer o cálculo. Veja, por isso que alguns autores entendem que isso aqui nem seria uma modalidade de liquidação. Ele próprio faz o cálculo, né? Então, há quem pense que só tenhamos 2 modalidades de liquidação, mas há muitos autores que colocam 3. Tá? Então, vamos admitir que sejam 3. A liquidação por cálculo, a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Por cálculo, a própria parte faz a conta e já inicia a execução. Com relação à liquidação, vejam o que diz José Miguel Garcia Medina. Olha a lição dele, página 792, a obra é esta aqui. Novo Código de Processo Civil comentado, editora Revista dos Tribunais. Tá? Claro que todas elas estão de acordo com o novo código, né? Então, ensina José Miguel Garcia Medina. Cabimento e procedimento da liquidação por arbitramento. Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica. Geralmente há necessidade de perícia, né? Ou científica. Como princípio, na liquidação por arbitramento, não há espaço para se alegar e provar fato novo, algo próprio da liquidação pelo procedimento comum. Aí ele remete aos artigos 509.1 e 511. Então veja, aqui você já começa a ver a distinção. Você pode se deparar com vários questionamentos te indagando que tipo de liquidação que se aplica, qual modalidade aplicável ao caso. Então, se houver necessidade de prova técnica ou científica, normalmente perícia, a liquidação será por arbitramento. Tá? Pensem que alguém vai ter que arbitrar. Né? Normalmente vai ser uma pessoa que tem esse conhecimento técnico, científico sobre a matéria. Né? Exemplo, vamos imaginar que o indivíduo foi obrigado a indenizar o prejuízo que ele causou a um prédio vizinho. Pode ser que precise ouvir alguém que tenha esse conhecimento técnico de engenharia civil para dizer a extensão do dano. Tá? Isso pode acontecer. Agora, se for preciso alegar e provar fato novo, e aqui, minha gente, fato novo não é necessariamente fato superveniente, tá? Pode ser um fato ocorrido, normalmente é um fato ocorrido antes da decisão, mas é fato novo porque ele ainda não foi levado em consideração para fins de liquidação. Entendeu? Então pode ser que o indivíduo seja condenado a indenizar o prejuízo causado em acidente de trânsito.
Vamos imaginar, eu já vi um caso assim, em que um indivíduo ele estava de moto e ele foi atingido, e era até uma pessoa jurídica, ré, e ela foi condenada a indenizar o dano causado a esse motoqueiro. Só que não havia como mensurar a extensão do dano. Então, o fato novo aqui consistiria em ver, e coincidentemente aqui é superveniente, mas consistiria em saber o quanto que ele está gastando no tratamento, fisioterapia, às vezes faz uma cirurgia, a depender do resultado da cirurgia que você vai ver o desdobramento do tratamento. Então, toda vez que houver essa necessidade de provar fato novo, aí se faz a liquidação, antigamente chamada por artigos, né? Agora a liquidação pelo procedimento comum. Ok? Vejam o que ensina Humberto Teodoro Júnior, na página 1177. É essa obra aqui. Na verdade, não é bem essa obra não, porque a obra de onde eu tirei já é a 57ª edição. Tá? Mas a capa mudou pouca coisa. Então continua sendo a mesma editora, volume 1, mas eu tirei da 57ª, mas eu tive uma dificuldade aqui em digitalizar a capa da obra específica de onde eu tirei. Eu peguei essa da internet. Então, segundo Humberto Teodoro Júnior, far-se-á a liquidação pelo procedimento comum, aí segundo a redação do 509, inciso 2, né, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Esse tipo de liquidação era denominado, pelo código anterior, de liquidação por artigos. Agora, na mesma página, ele segue um pouco, né, e aí ele faz essa observação importantíssima. Apenas serão arrolados e articulados os fatos que tenham influência na fixação do valor da condenação ou na individuação de seu objeto. E a nenhum pretexto será lícito reabrir a discussão em torno da lide, definitivamente decidida na sentença de condenação. Então, não é para abrir aqui na liquidação pelo procedimento comum a rediscussão de matéria que já foi decidida. Quer ver? Vamos lá ao 509. Então, o inciso 1 diz que por arbitramento, quando determinado pela sentença, e aí daqui a pouco eu vou falar com vocês a respeito de um enunciado de súmula do STJ que trata dessa questão aqui, de quando for determinado na sentença, né, a modalidade de liquidação a ser utilizada, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza e objeto da liquidação. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, que não é necessariamente fato superveniente. Né? Já vimos o parágrafo 1º, já vimos o parágrafo 2º, aí o parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Então, na internet você encontra já, inclusive no site dos tribunais, né, planilhas, enfim, você preenche lá e ele já te dá o valor atualizado da dívida, né, para a própria parte se encarregar de fazer a conta. Eu, particularmente, prefiro entregar isso na mão de um profissional que tenha o conhecimento técnico necessário para fazer isso. Eu não gosto de me meter nessa questão de atualização, não. Aprendi isso na faculdade, com uma professora minha de saudosa lembrança, a doutora Leda Pavini Zeviani. Ela dizia isso, né? Cada macaco no seu galho. O advogado não tem que estar se metendo aqui em atualização financeira. Assim como o contador, profissional da contabilidade, tem que estar se metendo em questões de direito. Então eu tenho por hábito fazer isso, porque isso pode trazer argumentos para o executado. Ele pode alegar excesso na execução. Então eu prefiro confiar a atualização ao profissional que tem habilitação para isso. Então, eu sempre uso do serviço de uma perita contábil que nos dá essa assessoria. Mas nada impede, se você quiser, usar lá das ferramentas disponíveis na internet para fazer isso. Parágrafo 4º. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Então é essa a observação feita por Humberto Teodoro Júnior. Não é porque tem que alegar e provar fato novo que vai abrir margem para rediscutir a matéria já decidida. Tá? Essa ressalva é importantíssima. Uma outra ressalva importante, e é uma novidade do novo código, vejam aqui o que diz o artigo. Vamos ver pela ordem aqui o 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar. Vocês vão ver a relevância disso aqui daqui a pouco. No prazo que fixar. O prazo que fixar o juiz, né? E, caso não possa decidir de plano, então veja, o juiz, ele pode decidir de plano. Se o material trazido aos autos pelas partes for suficiente para se chegar ao valor devido, ele já pode decidir de plano quanto é o valor devido. Agora, se isso não for possível, aí sim, nomeará perito, observando-se no que couber,
o procedimento da prova pericial. Então percebam que a perícia pode ser dispensada, conforme a redação do 510. Tá? 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir, no que couber, o disposto no livro 1 da parte especial, ou seja, vai se aplicar o procedimento comum. Não é à toa que se chama assim, né? Liquidação pelo procedimento comum. Aí o 512 diz que a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, claro, se o recurso não for dotado de efeito suspensivo, né? Processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então a grande novidade está aqui no 510. Essa possibilidade de ser dispensada a perícia, caso as informações trazidas aos autos pelas partes sejam suficientes para o juiz poder decidir. Essa é a grande novidade. Tá? Vamos em frente. Bem, diante do que falamos aqui, vamos ver esse questionamento elaborado por essa banca, né, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, concurso do ano 2017, Ministério Público, Promotor de Justiça, enfim. Vamos ver aqui qual o questionamento. Assinale V, assinale com um V, né, ou com um F, verdadeiro ou falso, as seguintes afirmações sobre o tema da liquidação de sentença segundo o disposto no Código de Processo Civil. Claro que é o código que está em vigor, né, o Código de 2015. Então vamos ver a primeira afirmação. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Conforme nós vimos anteriormente, isso está correto, verdadeiro. Né? Vejam que pegaram do texto legal o que se diz, que é dito ali a partir do 509 e se somou nessa primeira afirmação. Não tem nada de errado nela, está correta. Vamos à segunda. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo máximo de 15 dias. E, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Eu não gosto de prova assim, eu acho muito desleal por parte do examinador. Ele força o candidato a decorar prazo. E não é 15 dias, nós vimos, né? Na verdade, é no prazo que o juiz determinar. Enfim, está errado só por isso, tá? É falsa. Próxima. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, como nós vimos anteriormente, desde que ele não seja dotado de efeito suspensivo, né? Processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante, instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Isso está correto, não tem nada de errado aqui. Vamos à última. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, não é lícito ao credor promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta. Isso está errado. Né? Então, pelo gabarito, né, pelo que nós vimos, o gabarito é a letra E. Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, essa é a resposta. Letra E, e aí basta ver a letra da lei, artigos 509, 510 e 512, para vocês comprovarem que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Finalizando, meus queridos, vejamos aqui o enunciado de súmula do STJ. Enunciado de súmula número 344, que diz o seguinte: a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Por que é relevante esse enunciado de súmula? Ele é antigo, né? Ele é de 2007, mas poderia ser aplicado na atualidade sem nenhum problema. Pode ocorrer por um equívoco mesmo, por um lapso, de constar na sentença que a liquidação deve ser por arbitramento, quando que na verdade ela tem que ser pelo procedimento comum, ou vice-versa. Então isso não vai impedir o órgão julgador de aplicar o procedimento adequado. Tá? Daí a necessidade desse enunciado de súmula para botar um ponto final nessa discussão. Né? A liquidação de forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. A ideia é essa. Né? A ideia é que se aplique o procedimento adequado. Não é só porque a sentença apontou uma modalidade equivocada que se vai ter que aplicar ela. Né? Até porque não teria nenhum sentido isso. Vale a pena, se vocês quiserem entender melhor esse enunciado de súmula, entrar no site do STJ e buscar os precedentes, né?
que levaram o STJ a chegar a esse entendimento. Lembro sempre, é óbvio, há muito mais a ser dito sobre esse tema. Isso aqui é uma apertada síntese que serve mais para despertar o interesse de vocês pelo assunto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.